Vamos então falar sobre mais um assunto de JavaScript. Agora que a gente já viu tipos e variáveis, vamos criar mais um arquivo aqui chamado operadores.js. O que são operadores? Nós já vimos um operador sendo colocado em prática, que é o operador de atribuição igual. Esse operador faz o quê? Ele atribui um valor a uma variável, certo? Mas existem outros tipos de operadores que vocês vão usar bastante aí, pela frente. E eu vou mostrar cada um deles para vocês aqui. Primeiro, vamos fazer o seguinte: vamos declarar duas variáveis chamada a, uma com valor, sei lá, 6 e outro com valor 2, tá bom? Então, uma variável a com valor 6, uma variável b com valor 2. Se eu quiser, por exemplo, dar um console.log aqui, na soma dessas duas variáveis, eu posso fazer isso dessa forma aqui: a mais b, certo? Eu estou usando aqui um operador aritmético, um operador de soma, o mais. Aqui, se a gente rodar esse código, operadores... Eita, completou sozinho aqui. Operadores.js, aí, retornou 8 pra gente, tá? Então ele fez essa soma. A mesma coisa para subtração, tá bom? Então, aqui um operador aritmético de subtração, ele vai retornar 4. A mesma coisa para divisão. Então, 6 dividido por 2, ele usa essa barra, né, para divisão. Então, aqui, retornar o 3. E a mesma coisa para multiplicação. Aqui. Ali, 6 vezes 2, 12. Então, vemos aqui as 4 operações básicas, certo? Mais, menos, divisão e subtração. E temos um quinto operador aritmético ainda, que é bastante útil, chamado na verdade, eu não lembro o nome dele. Mas ele é representado por esse símbolo de porcentagem, tá bom? Esse símbolo de porcentagem ele faz o quê? Ele vai retornar o resto de uma divisão. Ele não vai retornar o valor da divisão, mas o resto daquela divisão. Então, 6 dividido por 2, vamos ver o que ele vai retornar pra gente. 0. Por quê? 6 dividido por 2 dá um valor exato, 3, certo? Agora, se A for igual a 7, por exemplo, vocês vão ver que ele vai retornar 1. Porque 7 dividido por 2 não é um valor exato, certo? Vai sobrar 1 de resto na divisão, certo? Então, ele retorna justamente esse resto. Ele é especialmente interessante para você identificar se um número é par ou ímpar. Se você, por exemplo, quiser saber que o valor da variável A é par, vamos supor que você não sabe o valor da variável A, certo? E você quer conferir se ela é par ou ímpar, você pode usar isso aqui e dividir ela por 2. Usar esse operador e colocar um 2 aqui. Então, por exemplo, tirar essa variável b aqui e colocar um 2 aqui direto, para mostrar para vocês. Então, por exemplo, se A for igual a 10, 10 é par, certo? Então, você faz isso, você sabe que a variável A é par, porque o resto deu 0. Agora, se a variável for 37, você vai ver que ele vai retornar 1 de resto, ou seja, ela é ímpar, certo? A variável A. É um dos usos que você pode usar aqui para que você pode usar esse operador. Mas existem outros também, ele é bem interessante. Além dos operadores aritméticos, a gente tem também alguns outros operadores que são operadores chamados de relacionais. Os operadores relacionais, eles vão relacionar dois valores, como eu falei. Então vamos supor o seguinte: vou colocar a let b aqui de volta, igual a 5. Opa, 5. E aqui eu vou fazer uma variável chamada... Não vou fazer uma variável não, vou fazer direto no console.log, tá bom? Eu quero conferir se A é igual a B, tá bom? Eu posso fazer isso aqui, A igual a B. Isso não está certo, tá bom? Por quê? Esse operador aqui é um operador de atribuição, como a gente viu. Ele atribui um valor a uma variável. Se eu quero comparar dois valores, para saber se um é igual ao outro, eu preciso usar dois sinais de igual. Aí sim nós temos um operador de relação, um operador que relaciona dois valores. Eu vou dar um clear aqui no terminal e rodar de novo esse código. Vocês vão ver que ele vai retornar false, ou seja, um booleano, né, como a gente viu na última aula. Por quê? A não é igual a B, certo? Se eu mudar o valor de A para 5, ele vai retornar true, porque ele é igual.
beleza? Tem uma coisa interessante aqui, especialmente interessante no JavaScript, não é toda linguagem de programação que tem isso, que é o seguinte, se eu fizer isso aqui, ó, 5, A é tem um valor 5, mas é uma string, certo? É um texto chamado 5, né? Isso aqui é uma string, vou colocar aqui no comentário. E isso aqui é um number, tá bom? Isso aqui é um texto, isso daqui é um valor numérico. O que será que ele vai retornar aqui? O que vocês acham? True ou false? Vamos checar aqui. True. Vejam só, o JavaScript, ele, quando você compara dois valores, duas variáveis, com esse operador aqui de dois iguais, ele ignora o tipo. Ele vai olhar para o valor em si. Então, aqui a gente tem um valor 5 numérico e aqui a gente tem um valor 5 textual. Mas ele vai ignorar o tipo diferente e vai retornar true pra gente. Isso pode ser interessante algumas vezes ou não. Caso nós queiramos que ele diferencie os tipos, a gente pode usar um outro operador relacional que é o operador relacional estrito, ou seja, 3 iguais. Aqui você vai relacionar tanto o valor quanto o tipo da variável. Se a gente fizer de novo aqui, pedir para o terminal rodar, vejam só, false. Ele vai falar que A e B são diferentes, porque eles têm tipos diferentes, certo? Isso é bem importante entender porque pode ajudar bastante aí em certas situações. Quando você quer ignorar um tipo, quando você não quer que esse tipo seja ignorado, saber usar esse operador relacional aqui. Da mesma forma que a gente pode usar um operador de igualdade, né, que checa a igualdade entre dois valores, a gente pode usar um operador que cheque não a igualdade, mas a disparidade ali entre dois valores, que é esse aqui, é o operador de negação, certo? Que é o exclamação. Aqui eu tô falando o quê? A diferente de B, antes eu estava falando se A eu estava perguntando, né, se A é igual a B. Agora, A é diferente de B, vamos ver o que ele retorna. False. Por quê? Novamente, isso daqui não é um operador estrito, certo? Então ele está falando que B e A são iguais, beleza? Não são diferentes. Se eu colocar, por exemplo, A igual a 36, a 16, de novo, aí ó, true, agora sim, porque A é diferente de B, certo? Agora, a mesma coisa pode ser feita aqui com o operador estrito, tá bom? Você substitui o primeiro igual pelo ponto de exclamação e voltar aqui como 5, vocês vão ver que agora ele vai retornar true, porque 5, A e B são diferentes, né? Porque agora a gente está usando o operador estrito, então ele está diferenciando o tipo. Então esse daqui é uma string, esse aqui é um number, eles são diferentes. Certo. Igualdade, negação. Agora a gente pode fazer o seguinte, ver outro tipo de operador que ele compara valores no sentido de maior ou menor. Como assim? Eu acho que ficou meio confuso aqui. O seguinte, A é maior que B ou A é menor que B. Isso pode ser usado também no JavaScript, assim como em grande parte das linguagens de programação. Então eu posso falar A é menor que B, A é 20, sei lá. A é menor que B, false, é claro, né? 20 não é menor que 5. Agora, A é maior que B, true, é maior que B. Maravilha. A mesma coisa pode ser feita com maior ou igual, tá bom? Maior ou igual funciona também. Menor ou igual funciona também, tá? Esses são operadores relacionais, como eu falei, que relacionam dois tipos de valores. Mas existem outros tipos agora de operadores também, que eles são chamados de operadores lógicos, tá bom? Operadores lógicos, eles executam uma certa lógica ali, como a gente vai ver agora. Vou mostrar dois operadores lógicos para vocês, tá bom? Que é o OU e o E. Seguinte, eu vou colocar aqui mais uma variável aqui chamada C, com um valor de 7, tá bom? Então eu vou falar o seguinte, ó. A
é igual a B e C é igual a A, vejam só, eu tô checando se A é igual a B e se C é igual a A, tá bom? Esse é um operador lógico. Ele liga duas condições, certo? Duas perguntinhas aqui. No caso, essa pergunta aqui seria uma pergunta de igualdade. A é igual a B, C é igual a A. Aqui eu estou basicamente perguntando se todos os números são iguais, certo? Se A é igual a B e se A é igual, se C é igual a A. Nesse caso, obviamente não, né? Então eu vou dar um clear aqui. Vocês vão ver que ele vai retornar false, tá bom? Ó, false. Mas vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer o A ser igual ao C. Ao B, na verdade, né? Que é a primeira pergunta ali. Vou mudar o valor de C aqui. Ó, então A é 7, B é 7, C é 5. Tá? Beleza. Vamos rodar o código. False. Por quê? O operador E, ele exige que as duas perguntas aqui estejam certas para ele retornar um valor verdadeiro. Então, como a própria intuição nossa já diz, né? Quando a gente vê esse E, ele está falando, ó, A é igual a B e C é igual a A. Ele não quer saber se uma dessas condições tá verdadeira ou se uma delas é falsa. Ele quer saber se as duas são verdadeiras ou se as duas são falsas. Se as duas forem verdadeiras, aí ele retorna verdadeiro. Se uma delas for falsa, já era. Aí é tudo falso, tá bom? Porque ele exige que as duas estejam verdadeiras. Então aqui A é igual a B. Realmente, A é igual a B, mas C não é igual a A. Então ele retorna false. Se eu colocar C igual a 7, agora sim, vocês vão ver que ele retorna true. O E é diferente do outro operador que eu vou mostrar agora, que é o OU, tá bom? O OU é esse aqui, ó. Você consegue fazer com duas barras verticais. E o OU, ele tem a peculiaridade de que ele não exige que as duas coisas sejam verdadeiras para ele retornar verdadeiro. Essa condição inteira aqui, ó, essa pergunta inteira, ela vai retornar verdadeiro se uma dessas perguntas aqui, se um desses lados for verdadeiro. Beleza? Então eu posso, por exemplo, colocar aqui o C igual a 5, que ele vai retornar true. Por quê? A é igual a B. Beleza? A já é igual a B. Então ele não precisa nem ler essa segunda condição aqui, segunda pergunta, porque ele sabe que A é igual a B, então já era. O OU, ele retorna verdadeiro quando uma das duas coisas, uma das duas perguntas se torna verdadeiro. Não importa o valor da outra. Se uma retornar verdadeiro, já era. É verdadeiro tudo, tá bom? Diferente do E, como eu falei, que ele exige que as duas sejam verdadeiras. Espero que não tenha ficado confuso. Operadores lógicos às vezes dá um nó na cabeça assim, mas é bem tranquilo. São esses dois operadores só, o OU e o E. Eles são, acho que, bem intuitivos, né? E OU, tá? Mas eram eles que eu queria mostrar para vocês, tá? Então a gente viu operadores aritméticos, operadores relacionais, operadores lógicos, tá bom? E a gente vai ver mais operadores aí mais pra frente, mas são operadores um pouco mais complexos, que são mais, enfim, específicos. Aí vai ter algumas aulinhas específicas para eles, tá bom? Mas esses daqui são os básicos que vocês vão usar aí mais pra frente, beleza? Falou, gente. Até a próxima aula.